prazer estar aqui com vocês hoje para poder falar sobre constelação familiar, terapia sistêmica e sobre a vida. Meu nome é Júlia Medi e eu sou e trabalho com terapia sistêmica e constelação familiar. E hoje eu tenho um convidado que vai participar para mostrar para vocês como funciona a constelação com bonecos, que é individual, e dentro da filosofia sistêmica, a forma que eu trabalho. Dentro das leis sistêmicas, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, no dar e receber. E também tem outra polaridade que eu utilizo, que é tempo e espaço, aonde eu vejo, faço a leitura do campo, conforme a pessoa vai posicionando os bonecos, e que é esses aqui que eu trouxe para vocês, que nós vamos utilizar aqui, e a gente vai vendo o que se mostra. Tudo que vem aqui para o campo, na constelação, é o que está no inconsciente da pessoa. A fala, a maneira que a pessoa se move, se movimenta, é o que está no consciente, está no racional. O nosso cérebro tem dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Tudo que está no racional, no lógico, está no hemisfério esquerdo do cérebro. E a constelação traz o que está no inconsciente, no hemisfério direito do cérebro. Então, essa técnica é uma ferramenta onde é possível trazer dinâmicas, padrões, emaranhados sistêmicos, sintomas, muitas vezes físicos, né, que a pessoa tem e que não tem uma lógica, não encontra uma resposta, muitas vezes. Então, a ferramenta, a constelação, é uma ferramenta que propicia a tomada de consciência, aonde eu saí do meu lugar, qual a minha função perante o meu sistema familiar, a ordem em si do sistema, conforme as leis sistêmicas que eu citei antes. Então, tudo isso dá para ver aqui, ao abrir o campo da pessoa. E o campo nada mais é do que uma grande nuvem, digamos assim, uma egrégora familiar onde tudo fica armazenado. E quando a gente abre o campo, a gente está fazendo um upload de todas as informações que essa pessoa carrega no seu inconsciente. Então, hoje eu tenho o prazer de constelar como cliente o Glacir. E então eu vou iniciar a constelação com ele. É uma exposição pessoal, né? Com certeza. Sem medo de ser feliz. Sem medo. Tá preparado? Muito. Podemos começar. Estou por ti. Tu tem algo assim que você gostaria de ver, que te incomoda? O que me incomoda muito, Júlia, é que eu acho que eu sou meio Robin Hood. Eu não posso ver uma pessoa assim sendo perseguida, ou sendo humilhada, ou sendo o que precisa de uma ajuda, que às vezes eu não conheço, eu vou lá e ajudo a pessoa, né? Eu acho que pela minha formação de idade, eu acho, né? Eu acho que é porque eu passei muito trabalho na infância, né? Isso me faz eu querer, talvez, resgatar aquilo que eu não tive, né? É o psicólogo Glacir falando de mim mesmo, né? Uhum. Mas isso quem tem que dizer é os especialistas, né? Então vamos ver o que esse campo traz para nós aqui. É uma coisa assim que me veio na hora ali, como tu disse, né? Nos bastidores, que pode ser que nada é por acaso, né? Então vamos lá, estou por ti, estou na tua mão. Na verdade, a alma sabe o momento certo de olhar para as suas questões. Interessante. Acredito nisso. A alma no sentido da pessoa, do espiritual da pessoa, não no sentido religioso, tá? Porque tudo que eu trago aqui dentro da constelação, a filosofia em si, é um método totalmente empírico, Glacir. Não tem nada a ver com religião, crença, nesse sentido tem não. Nada de espírito. Não, o espiritual mesmo é do ser humano, as suas dores, os seus traumas, as suas vivências e as vivências do sistema que ele carrega. Muito bem. Então, estou por ti. Para começar, então, vou deixar você posicionar, vou te mostrar
na câmera 1, é o campo, tá? Aqui é aquilo lá que eu falei, a nuvem, aonde tá todas as informações. É simbólico, tá? É só simbólico. A nuvem é do momento, né? Tá na Então, nuvem. esse bonequinho aqui vai representar você. Muito bem. Posiciona ele no campo conforme o teu sentir. Tá confortável pra ti? Você vê no campo? Sim. Tá faltando alguém? Só se tu for me perguntando, talvez vá aparecendo, porque eu não... Não tá sentindo falta de ninguém no Ainda campo? não, ainda não. Ainda não. Então, eu vou colocar polaridades. Passado. É um passado negro? Um passado negro. Bem de frente, então. Futuro. O futuro. Ó, vou botar bem do lado aqui, então, para ficar um pouquinho na frente para tirar o passado. Em termos de vivência atual, tu tá mais perto. Tu tá no meio, né? Tu tá no meio da tua vida. No Eu acho que eu presente. já passei do meio. Esses detalhes a gente não comenta, Tá né? bom, ainda mais pro público, né? Vai entregar a Sim, vamos idade, deixar né? quietinho. Tá bom. Em sigilo. Glacier, quando tu olha pra frente, tu vê o futuro ou o passado? Ah, eu sempre estou mais no futuro. E olha o que o teu inconsciente trouxe. O futuro na frente do passado. Que bom. O que tu carrega no presente? O que eu carrego no presente? Ah, eu gosto de viver, eu quero viver muito, eu quero fazer muita coisa ainda, né? É o que é a minha vontade, né? Eu gosto de desafio, né? Tanto que a TV para mim foi um desafio, né? O cara que não entendia nada de TV e hoje nós temos uma TV respeitável já, né? Sobre o teu início, ser um Robin Hood, ou Dom Juan. Não, Robin Hood é aquele Hood, que... Não o que rouba dos pobres, do rico para dar para os pobres, mas a forma de ajudar, de acudir, né? De somar forças com o menos favorecido. Acho que esse é a minha... Eu não sei se eu sou tudo isso também, mas é eu que penso que sou, né? Mas se a gente pensa, a gente é, né? Aqui tem uma coisa muito simbólica em relação a esse sentimento. Porque o passado não teria que estar nas tuas costas. Não. E olha como ele tá representando ainda. Tá meio do lado ainda. E ainda tá antes do futuro. Porque tá na frente? Sim, ele tá mais distante ainda. Como se tu ainda não tivesse um passado. Tu continua buscando um passado. É interessante. Faz sentido pra ti? Eu acho que faz, porque assim, até os 15 anos, por exemplo, eu não tenho muita memória, sabe? É porque foi muito corrido, muita mudança na minha vida. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 4 anos, né? E aí a minha avó que girava na casa dos tios, né? Até quando com 15 anos que eu fui morar com meu pai, né? Mas eu tenho várias lembranças, não sei se era muita atividade ou porque eu quero deletar, mas eu não tenho nada assim de que eu me lembre que me deixe infeliz, sabe? Não tenho nem a perda da mãe, não, porque eu tive uma cobertura da família, sabe? Eu tive a minha avó que me cuidou desde que eu nasci, porque o meu pai tinha uma casa que no fundo morava a minha avó e meu avô. Depois a minha mãe faleceu com 4 anos, a gente vendeu a casa, né? E aí eu fui morar com uma tia. Depois fui morar com tios, depois fui morar com a minha madrinha, depois voltei para casa da minha tia e com 15 anos fui morar com meu pai. Mas eu não tenho nada assim, eu tinha uma família muito acolhedora, né? Então tinha a minha mãe, a minha avó que foi minha mãe, a minha tia que foi minha mãe, a minha madrinha que foi minha mãe. Minha madrinha, por exemplo, comprou minha roupa para mim ir trabalhar no Bradesco.
me dava almoço todos os dias enquanto não vinha meu salário, porque na época o banco demorava 3, 4 meses para pagar o primeiro salário. Eu trabalhava em Porto Alegre e o salário vinha de São Paulo por malote, né? Então era uma loucura, né? Então eu assim, eu me considero uma pessoa feliz, né? Eu me considero uma pessoa feliz. Eu não tenho assim, que eu saiba, eu não tenho nada para esconder do passado, a não ser a falta da mãe, que isso eu acho que qualquer ser humano, né, precisa da mãe realmente, né? Essa é a mãe? Essa é a mãe, posicionar no campo. Isso eu tenho que botar do lado, né? Posiciona teu pai também, por favor. Eu vou botar do lado, mas um pouquinho mais para trás. Glacir, em relação a tempo e espaço, tá? Polaridade de novo. Quantos anos tu tinha quando tava aqui no meio? Até 4 anos só. E aí, o que tu me diz disso? O que eu tenho que te dizer? Tu sentiu, né? Não, ainda não. Me ajuda aí. Não? Me ajuda. Até quantos anos uma criança fica no meio do pai e da mãe? Dizem que é até os 4 anos, né? Que a criança aprende tudo e a fase mais importante da criança é até os 4. Dizem, não sei se é isso também, né? Até entrar a adolescência. Até Ali por 10, 11 anos, ela precisa, na verdade, não estar no meio, mas estar assim. de frente. De frente. Aqui eu não vou trabalhar muito, tá? Porque senão eu vou me aprofundar muito. Não, mas pode tocar ficha. Pode ir até onde tu acha que tem que ir. Quando eu aceitei o desafio foi para isso. E quando tu tá aqui no meio, tu é adulto ou é criança? Quando tu tá aqui. Daí, sei lá, mas tô dividindo? Não tinha esse poder, né? Não sei. Hoje, com a tua idade, o que tá lá no teu inconsciente ainda? O que tá te movendo? Não consigo acessar isso. Tem que me ajudar. O sentido da vida. Sentido da vida. Quando tu chega aqui na Terra, teus pais são um ninho. Eles preparam esse ninho para acolher o elemento, né? O novo elemento, o filho. Esse filho, ele tende a ficar nesse ninho, ser cuidado, protegido, né? De forma saudável, sem ocorrer as tragédias, né? Até mais ou menos os 18, 25 anos no máximo. Nos países do primeiro mundo, o filho costuma sair até com 16 de casa, né? E depois não retorna mais, vai pro mundo. Hoje os filhos saem de casa com 30 anos, né? É. A modernidade. Aqui daí houve algo, né? Aqui já houve, não fluiu conforme a natureza, né? E não cabe a nós julgar, porque é assim, e não importa nós concordando ou não. Sim, o fluxo da natureza tá aí pra gente só olhar, observar e ver como funciona e como não funciona. Quando dá um enrosco, é sinal que há alguma coisa que ainda tá puxando a gente para aquele momento do trauma. Muitas vezes. Quando tem algo que não foi elaborado, que não, né, tem algo muito inconsciente ainda que puxa a gente para aquele momento do trauma. Porque, pergunto de novo, um adulto, diferente da idade, tá? É natural, saudável que ele fique aqui no meio dos pais? Eu entendo como ficar assim, acessar mais fácil os dois, é o meu entendimento, né? Mas não tenho conhecimento para isso, para saber o... Tu ia ficar confortável nesse lugar hoje, na tua fase da vida? Entre o relacionamento, na casa, convivendo, separando? Fazendo a ponte também, para eles se manterem juntos, talvez. Não, eu vejo assim que eu acho que independente se estivessem juntos ou não, eu sairia de casa com 16, 18 anos, né? Porque eu acho que a minha... Não saberia se é isso, porque se eu não vivi isso, eu não sei como é que é, né? Mas eu sempre gostei de ser independente, eu sou muito independente, eu sou independente demais até às vezes, né? Talvez pela minha vivência,
eu tive que ser esse vencedor, esse cara que não tem barreiras, né? Não tem um não. E aí o não eu já aprendi que o pai não me deu, né? Mesmo tendo 4 mães que me ampararam, que me deram escola, que me deram educação. Eu vivi muito tempo na Alvorada, onde tinha droga, era a cidade mais com maior criminalidade até hoje né? Tinha colegas que usavam drogas e eu nunca usei, por quê? Porque eu tinha uma família que me amparava, né? Mas os não do pai eu não tive, então eu sou esse cara que para mim não tem bola perdida, né? Quanto mais diz que não vai dar, aí que eu faço acontecer, né? Mas eu digo que eu não sou teimoso, teimoso é quem teima comigo, né? Quase coisa de alemão, sem ofender, né? Não, eu entendo perfeitamente, porque é tipo assim, é só dizer pra mim quantos os alemão que não cabe no Fuca que eu vou lá e dar um jeito de botar. É isso aí. É mais ou menos assim. Tá bem. Glacier, e tenta sentir, eu vejo que tu tá muito no racional. Isso é difícil sair do racional. Tenta sentir como é que tu se sentiria com a tua faixa etária de estar aqui ainda. Acho que porque aqui é uma memória interna, tá? Sim. Pelo que eu não tive, eu gostaria de ter eles comigo ainda hoje, né? Pelo que eu não tive, né? Isso entra a lógica ainda, né? Entra a lógica. E em função... E tu ia aceitar? Porque aqui tu teria que ser submisso. Não, mas eu controlaria os dois tranquilamente. Sem atrito? Não, claro que não, né? Ninguém gosta de ser controlado, né? Ninguém gosta, né? A liberdade tem que ser ampla e geral e restrita. Isso eu procuro respeitar, mas às vezes sou metido também, né? Na ânsia de ajudar. E aonde tu colocaria tua esposa aqui? Acho que junto hoje, né? Junto. Não é simbiótico? Não sei. Não dá pra misturar duas famílias? Não dá certo duas famílias morando junto? Tu conseguiria? Com certeza não, né? Então, tu tá numa fase da vida que faz sentido a posição que tu colocou? Vou repetir, pelo racional. Pelo que eu não tive, eu gostaria de ter eles comigo hoje. Eu obrigaria eles na minha casa, se fosse o caso, né? Não sei se a minha mulher aceitaria, né? O que é difícil, né? E qual que é a prioridade hoje pra ti? Não, a família sempre tem que ser, né? E qual que é a família que tem precedência, que tem prioridade? Lógico que a família é sempre atual, com quem a gente escolhe estar, né? E aqui tu estaria com a tua família atual? Não. Mas eu faria um apartamento do lado para eles ficarem juntos. Racional é E quem que difícil, quer pai e mãe perto? Adulto ou criança? Mas será que o adulto não tem esse direito também? Não é questão de direito, Glacier. Não é. Quando, lembra do exemplo que eu te dei do ninho, quando tudo flui, o amor do pai e da mãe vai dentro. Adulto pode estar, o pai e a mãe podem estar morto, não tá nesse plano. Não, o amor existe, né? O amor vai ficar, permanecer, porque o amor é dentro do adulto. Não, isso é criança tranquilo. que precisa do amor próximo, do amor perto, do amor contato com olho a olho, papai e mamãe. Adulto não. Quando flui saudavelmente, ali pelos 18 anos, o amor do pai e da mãe tá dentro. O filho é do mundo, ele pode ir para qualquer canto do mundo, que aqui vai ter a conexão. O pai e a mãe fazem parte dele, 50-50. Quando houve um rompimento do fluxo do amor, é que fica aquele vazio, aquela sensação de ter que estar próximo para sentir-se amado. Sentir o amor paterno e materno. Isso eu tenho desde sempre, assim, que eu gostaria, quando eu era criança, de fazer uma casa e ter todos perto, né? Isso era um sonho meu, né? Por quê? Pela falta do pai e da mãe, né? Robin Hood? Não sei. Quem que vivia em bando, tudo junto? Sim, também, os bandos porque, pra te ter uma ideia, eu vim pra cá, em Farroupilha, em 85, né? Eu fiquei seguramente 10 anos descendo todos os fins de semana a Porto Alegre, por causa da primeira esposa que faleceu, por causa dela visitar a mãe e os irmãos, né? E eu deixava ela na casa da sogra e da cunhada e do cunhado e ia fazer a peregrinação nos tios, porque eles me cobravam também. Eles me cobravam, a minha tia me ligava
Eu sabia se eu ia, porque ela ia fazer um pudim para mim, porque a minha avó, quando eu chegava, ela tinha que ter um pudim, né? Então, assim, uma família muito querida. Bom, eu te contei, eu acho que a tia minha, quando eu morei muito tempo com ela, e quando eu fui trabalhar, a minha madrasta, daí já não queria mais lavar minha roupa, né? Eu estava trabalhando e tal, né? Eu que desse um jeito. A minha tia começou a lavar minha roupa e não queria me cobrar. Daí eu comecei a pagar o INSS para ela. Então, eu pagando o INSS para ela, ela se aposentou, depois na época podia, eu virei o quarto filho dela, né? Porque ela tinha 3, e na sala dela tinha a minha foto. Ainda tem essa foto aí que me mandaram lá, essa foto ainda existe, ainda vou buscar ela para dar para minha filha, né? Porque uma tia que tem 3 filhos e bota a foto do sobrinho na sala, é porque eu era o nene da família, né? Sim. E o meu Tu apelido foi era Nene. acolhido, né? É muito acolhido. Então, Muito assim, acolhido. eu não tenho mágoa do futuro, do passado por isso, sabe? Porque eu fui muito acolhido, né? Eu acho que eu fui mais paparicado do que talvez a minha mãe e meu pai junto. Acho. Mas a falta realmente... E tu acha que o futuro tá na frente de nós ou tá atrás de nós? o meu futuro está sempre na frente. Tá, e o passado? O passado, eu lembro pouco do passado. Eu não tenho tempo de passado. Porque eu estou sempre com muita coisa fazendo junto, sabe? Mas não teria que estar no presente? O passado? Não. O presente que teria que ser o aqui agora muita coisa Sim, fazendo? sim, não. Tanto que tem aquela velha frase que hoje é tão bom que chama-se presente, né? Mas eu planejo muito. Eu tô um pouco na frente sempre, assim, né? Mas não deixo de... Por exemplo, eu adoro viajar, né? Eu já fiz 4 viagens por ano, assim, 2 com a esposa que trabalha e 2 sozinho, né? Mas se eu pudesse, assim, se eu não tivesse uma filha pequena hoje, eu botaria uma mochila nas costas e ficaria 1 mês, 2 meses fora. Porque o viajar é uma faculdade, abre a mente, né? Sim. Novas experiências, é um novo, né? Sim, eu adoro viajar, né? E tu acha que tem como botar novo dentro do passado? Botar um novo dentro do passado. Eu nunca pensei nisso, Júlio. Nunca pensei assim. Olha pro teu campo. Puxei o passado para trás e avancei com o futuro. Né? Esse é o Glacir hoje. E pra onde tu olha, Glacir? Estou olhando. Qual que é a tua conexão aqui? Ali ficou um pouquinho. Porque eu botei o passado do lado do. Né? É uma simbologia. Mais um. Quem é essa figura? A tua esposa. Esposa. Então eu vou botar onde agora ali? Agora apertou, posso puxar o pai pro lado aqui? E botar do lado assim? Lembra da lei da hierarquia? Quem chegou aqui primeiro? O pai, no caso, acho que foi minha mãe que chegou primeiro pela idade. E no relacionamento, os dois chegaram juntos, não foi? Mas não sei quem conquistou quem ali. Não sei. Não conversa junto no relacionamento? Não, mas alguém tomou iniciativa. Alguém tomou iniciativa. Não sei quem foi ali. Nunca falei sobre isso. Mas a hierarquia seria o... Vamos botar a mãe, o pai, Tá. eu e a esposa por último, né? Segundo a lei da hierarquia, quem chegou antes tem precedência, aqui na Terra, né? Tem precedência para quem chegou depois, tá? Então, tu tá numa linha reta. O que seria essa precedência, assim, de... Os teus pais já eram adultos quando tu nasceu. Sim. E olha a distorção de tempo e espaço. Traduz para um leigo aí. Então, como se fosse amigos, irmãos. Não como se tivesse a força que veio, que tu recebeu da vida desse casal, que chegou antes, tipo um rio. É como se tu tivesse como igual, rival. Todo lado ali. Ali tu tá até separando o homem da mulher. Separando o homem da mulher. Quem que é a esposa desse homem que tá agora? Tu botou mais a tua no meio ainda. Tô atrapalhando tudo ali. Tá atrapalhando tudo. E daí como é que eu faço para resolver isso? Como é que tu faria pra resolver isso? Não tem mais como resolver, os dois já não estão mais aí, né? Mas isso não importa, é aqui dentro, o que lembra? vale aqui dentro. É.
Mas eu não, eu assim, O que que a gente é perante os nossos pais? Grandes que nem eles ou pequenos? sempre pequenos, né? Sempre pequenos, por mais velho que seja, o pai e a mãe ainda continuam sendo. E quem que é o referencial de homem para um menino? É o pai, né? E quando esse menino não aceita o referencial do homem que ele tem? Mas será que eu não aceitei meu pai? Quando eu fui morar com ele, 15 anos, eu também fui empregado dele, né? Mas ele viajou e eu tinha 16, 17, ele já me incumbiu de pagar os funcionários. Então ele já ia. E na época a gente ia buscar o dinheiro no banco, para pagar em dinheiro os funcionários, né? Ele te deu uma função. Me deu uma função, né? Confiou em mim, né? Ele já viu que eu era um guri meio esperto. O aceitar, Glacir, vai muito além. É aceitar a vida que veio desse homem do jeito que ele era. Um homem imperfeito, com as suas dores, com seus traumas, com as suas escolhas, independente de qual fossem. Isso, para mim, tá bem, assim, resolvido, acho, né? É. Acho. Pode ser. Mas eu sou novo ainda, eu tenho tempo para aprender, né, Júlia? Claro que tem. Mas olhando agora, tu acha que tu ficaria no meio ainda do casal? Não, Com a tua hoje... esposa ainda pra separar Não, mais, hein? eu vou, sabe que eu sou teimoso, né? Eu botaria mais uma casa perto para ver eles todo dia, né? Para estar com ele. Porque todo mundo gosta de estar com o pai e com a mãe, né? A gente só dá valor quando perde, né? Independente de quem seja, né? E tu conseguiria ir pro mundo se tu tivesse? Aí iria igual. Isso ninguém me segura. Viajar com mochilinha? Porque Sim. agora tu usa, no caso, tu tem o empecilho da filha, né? Que é pequena. Que não chega a ser um empecilho para mim, né? Mas é... Sim, mas tem a escola, Sim, né? sim, sim. Isso é normal, tá? Sim. Sim. Porque eu já viajei e assim... me lembro que na última viagem... Não, na penúltima... Foi uma coisa muito bacana que eu vi até aquelas cores do arco-íris, que é como é que chama? A chamatrina, né? Chamatrina, que é as cores do arco-íris, as cores originais, né? E ela me mostrando assim, eu colei no vidro para ela, o pai, a mãe e o filho, aquilo que a gente bota no fundo do carro, né? Eu botei no vidro para ela ir acostumando com aquilo ali, né? E daí ela na bicicleta mostrando assim, e daí ela vai para a porta e entra a luz do sol assim, e reflete no chão a chamatrina ali, né? Eu estava fazendo uma viagem espiritual com a Tânia Lima, inclusive, Casa, não esqueci agora o nome. E foi muito assim, fechou muito com o que eu estava vivendo lá. Mas, mais uma vez, o Glacir cético não conseguiu assimilar as coisas lá, né? E eu atribuo isso também, Júlia, não só a parte da perda da mãe e essa necessidade que eu tive de superar as coisas, mas pela minha profissão também, que foi de bancário, né? Foi o meu primeiro grande emprego, eu fiquei 14 anos, entrei com 19 anos e saí com 29, ali foi a minha faculdade, né? E no banco tu tem que ser muita razão, tem que ser... né? Exatas, né? Exato, é normal, assim, é bem normal. Então, isso me ajudou a ser esse cético, Sim, uma barreira, um mecanismo de defesa, muitas vezes, também, né? Também. Então, hoje, se me perguntar assim, qual é a tua profissão? Eu sou bancário ainda, porque eu me formei no banco, né? Minha vida foi ali, né? Então, e no banco é assim, se tu empresta dinheiro mal, tu perde o dinheiro, tu perde o emprego. Se tu não empresta, tu perde porque não vendeu o produto, né? Então, vive entre a cruz e a espada. Então isso tu tem que virar quase um psicólogo para olhar para o cliente e dizer, será que eu vou perder dinheiro ou vou ganhar dinheiro, né? Mas lá tem o aval, né? E existe uma síndrome que é o fechamento de caixa. Enquanto tu não fecha o caixa no banco, tu não pode sair, tu tem que procurar onde é que está o furo. Porque se um cliente deposita e tu não bota na conta, ele pode passar um cheque sem fundo e tal, e aquilo ali dá um transtorno para o banco violento. Então tu tem que fechar o caixa. Se sobra dinheiro, o banco fica. Se falta, tu tem que botar. Então, para forçar a gente a buscar o erro. Isso chama-se síndrome de fechamento de caixa. Isso está na internet.
Eu ainda não botei na internet, mas vou botar, que é a síndrome do aval. No banco, eu empresto dinheiro para a pessoa, mas tem um aval que resolve. Aqui, depois que eu saí, eu comecei a me dar conta que eu deposito toda a confiança na pessoa, mas eu não tenho um aval. Então, o que que acontece? Isso eu já, desde cedo, desde muito novo, eu deposito, conheço a pessoa, eu dou nota 10 para ela. Depois eu começo a diminuir. Cuspiu no chão, -1. Xingou o pai e a mãe, -1. Aí vou diminuindo. Tem alguns comigo que estão -100 já, né? Sim, já Mas tá. esses eu deleto, não, eu não considero inimigo. Eu deleto, não perco tempo com esse tipo de coisa, né? Assim, para mim, fez mal para mim, ou me sacaneou, me traiu, perdeu um amigo, né? Próximo assunto. Esse é o Glacido. Tô fugindo? Tá fugindo. Então me chama. Não, mas não é o intuito. Eu quero deixar bem claro para todos que estão nos assistindo que é mais ou menos mostrar, não é uma constelação inteira, mais ou menos para vocês entenderem. Porque não é o foco, tá? Não é o nosso foco, é só para passar o conceito e do que tem por trás, muitas vezes, de tudo que nos move, mas de forma muito inconsciente. Então é só para que vocês entendam que eu não quero passar a vida do Glacira limpo para vocês aqui, né? Não, e até o seguinte, quando eu me dispus a fazer o desafio aqui, eu vim de cara limpa, e eu não tenho nada para esconder. Porque assim, Julia, a partir do momento que eu comecei nas redes sociais muito cedo, eu expus a minha vida ali e eu exponho o meu ponto de vista. E quando eu fui candidato a prefeito lá, sem ter prática nenhuma na política, eu tive que botar meus bens no jornal, a minha vida foi esmiuçada, né? Esmiuçada depois por problemas que eu tive com o Ministério Público, com o delegado, com o chefe dos bombeiros. Eu já briguei com muita gente grande aí, né? Pedi impeachment de um prefeito, né? Briguei com partidos políticos muito fortes. Mas tudo para mim é passado e eu não... Se tiver que brigar de novo, eu vou brigar, porque é o meu jeito de tentar fazer um lugar melhor para viver. Esse é o meu objetivo. Eu busco qualidade de vida. Não só para mim, para meus filhos, para meus netos, né? E a partir do momento que eu escolhi Farroupilha para viver, eu quero que seja a melhor cidade do mundo. Eu não aceito menos que isso, né? Por isso que eu brigo com as pessoas, né? E tu se associa a alguém, Glacir? Essa vontade de fazer melhor, de fazer mais? Eu busco parceiros, né? Eu digo no sentido familiar. A família normalmente não quer que a gente se exponha. Ninguém quer. Porque os nossos pais já diziam para nós, não te mete, não faz isso. O que vão falar de ti? Né? Então eles deram muito não pra gente, né? E eu acho que isso é um problema político também, que nos mais antigos não podia falar nada, não podia nem usar a bandeira do Brasil, que é um erro, né, falando da política. Mas a família não quer. A minha filha, que é advogada, a minha esposa, a minha família como um todo hoje, com quem eu convivo, e não a maior parte que está em Porto Alegre, ninguém quer que eu seja político, ninguém quer que eu seja esse ativista de Facebook, né? Mas não, ninguém me põe barreira, né? E quem que mais na tua família também não aceitava as regras do certo e do errado e seguia as próprias? Meu pai com certeza, né? Meu pai era fora da linha total, né? Mas aí na vida pessoal dele, né? Como assim família legal, ele construía casa, tudo. Ele tirava do bolso para ajudar os tios, sobrinhos, tudo, né? O meu pai, por mais que ele assim não me acolheu, ele ainda é o meu herói, sabe? Porque, por essa parte de ser um cara que ajudava, né? Um espelho? Pode ser. Eu tenho muito do meu pai ainda. Isso é impossível não ter, né? Diz que a fruta não cai longe do pé. Não. A não ser que tenha no morro, olha. E a semente quando cai debaixo da árvore? O que ela tende a ser? Uma árvore frondosa que nem a árvore? Não, ela vai ser abafada, né? E? Mas meu pai não me abafou, querida. Não. Não é nesse sentido, Glacir. É como você está se colocando. Ali, na posição? De maneira inconsciente. Pode ser. Porque aonde tu colocaria a tua filha?
Eu tenho duas, né? Sim, mas vamos botar aqui tu colocou a tua esposa atual, né? Então vamos com a filha. A pequena eu boto na minha frente ali, eu faço qualquer coisa por ela, né? Eu dou para outra também, eu daria o meu coração, eu daria qualquer coisa para ela, daria minha vida a qualquer momento. Minhas filhas sempre fiz isso de pensamento, né? E já que nós estamos indo, como tu quiser, toca a ficha. aonde tu colocaria a tua esposa falecida? Essa eu convivi com ela de 76 foram 38 anos. Então assim, é difícil o dia, acho que eu não me lembro um dia que eu não penso nela, né? Pela convivência, né? Que foi um bom casamento. Tive uma filha fantástica hoje, que é a Daniela, que é uma advogada bem sucedida, né? Tem um genro também que é muito bom, como família, como tudo, né? Cuida muito bem dela, né? E a minha esposa, por exemplo, para gente ter uma ideia, a falecida, ela tinha um talão de cheque que ela não controlava o saldo, mas para comprar coisa, ela era assim de uma economia fantástica, né? E trabalhou, tudo que eu adquiri praticamente foi junto com ela, né? Foi junto com ela. É o primeiro apartamento, o primeiro carro não, né? Mas a primeira televisão, tudo foi. Então, talvez, né, eu tenha que colocar ela junto comigo, porque ela está comigo ainda, né? No pensamento, né? Lógico que eu vou tirar a mãe um pouquinho aqui. Eu vou botar ela. Estou no meio de duas mulheres e mais a minha mãe ali, né? Vamos pôr tua filha, eu sei que ela é adulta já, Sim. Mas aonde você colocaria? Eu vou botar do lado da mãe aqui, fazer um... Eu vou abrir mais isso aqui ainda. Vou botar aqui, ó. O casal tem que proteger o neném ali, que é um neném de 9 anos, né? E a minha filha bota do lado da mãe, do lado da minha mãe, né? Que não conheceu a minha filha, só conheceu a minha avó, mãe do meu pai. Nem a mãe da minha mãe ela não conheceu, era falecida já. Ficou bonita a família ali, ó. Tem até tá errado as cores ali. A minha mulher era colorada e a minha mãe eu não sei. Pode me chamar quando eu estou fugindo. Não é questão de fugindo. Mas tu acha que aqui tem um fluxo natural do amor? O filho recebe, a vida passa para a próxima geração e assim por diante. Porque a vida em si, a família em si é como uma onda. Ela vem de lá de trás e vai indo, e vai indo, e vai indo. Daí vai para filhos, netos, bisnetos. É que esse assim fluxo meu deu um terremoto no meio, né? Eu perdi a mãe, né? Daí teve um rompimento ali, né? Dessa onda natural, né? Na verdade, ela perdeu o direito à vida, não ao pertencimento. O lugar dela tá fora do lugar. Nós vamos ter que fazer outra sessão, olha lá o tempo. Sim. Aqui tem muito que você vê ainda. Ainda tem? Tem Tá bom. Bastante. Aqui foi o início, tá? Sim, sim. Uma constelação em si demora em torno de 2 horas, tá? Nós ficamos... 38 minutos. Não, mas então, assim... até para não cansar os telespectadores, sim, né? Sim, mas é o objetivo... Eu acho que passamos, né? Acho que sim, acredito que sim. Então, eu te agradeço. Obrigada. Obrigado mesmo, eu que agradeço. Obrigada a todos vocês por nos assistir. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, lá no canal do YouTube, nas redes sociais da TV, eu faço questão de responder, é só deixar lá que eu respondo a vocês. Um beijo, muito obrigada por vocês nos assistir e até a próxima.